Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te as minhas leituras mais recentes. Ora, antes de começar a falar das minhas leituras, peço, deixa aqui aquele like ou aquele joinha, eu até acho mais piada a palavra joinha. Subscreve o canal se não for subscrito, partilha, comenta, dá like, aquelas coisas todas para ajudar aqui o canal a crescer. Vou começar então, sem mais demoras, com War of the Realms Omnibus. Eu aqui não vou alongar muito, eu já falei sobre... Aliás, eu tenho um vídeo a falar, até mostrar este ónibus, por isso vai ver esse vídeo para perceberes aqui talvez uma avaliação mais detalhada do que é que constitui este ónibus e por aí afora. Ele é aqui uma amálgama de um sem número de títulos, tanto que ele tem 1000 e quase 500 páginas, é bastante grande. A apreciação total da obra, lá está, é complicado porque muitas das vezes tu tens tens um arco central forte e depois tens alguns tie-ins que são fracos e depois tudo junto, quando fazes uma apreciação total, uns baixam, normalmente há sempre tendência para os maus baixarem a qualidade do que é bom. Neste caso, eu tenho aqui alguns tie-ins bons, mas a história central é toda muito esquisita, é muito desconectada, porque acontece realmente muitas coisas no arco central, porque isto é basicamente o Malekith pega nos 10 reinos, conquista 9, falta a terra, então bum, vai com tudo para a terra, para conquistar a terra, com gigantes do gelo, com todos os povos desses 9 reinos que ele conquistou, e então leva lá as tropas todas para conquistar a terra. Pronto, juntou-se os heróis todos da Terra, ou pelo menos grande parte deles, para tentar combater o Malekith e travá-lo de forma a que ele não conquiste a Terra. O arco central é muita gente, é muita batalha, muita coisinha, e o arco central são 6 números. Não dá, então há apenas menções, houve uma batalha aqui, e depois no título a seguir, no número 1 há uma batalha neste determinado local entre X e Y. No número 2... aparece um quadro a dizer que aquilo resolveu-se de determinada forma. Tens que ler os tie-ins para perceber, não sei o quê. Até aí tudo ok, mas não sentes conexão com nenhuma das batalhas, porque são todas muito rápidas. Estas grandes batalhas são complicadas de ganhares muita empatia por elas. Achei engraçado, mas tens que ir com aquele mindset. É para ver batalhas, é para ver lutas, é para ver o Thor conquistador, é para ver o Thor a bater, e por aí afora, e não ligar muita coerências, não ligar muitas histórias. E sim, tem aqui um ou outro número, tem vários até, bastante aborrecidos, que apetece passar à frente sem ler, mas também tem aqui coisas bastante interessantes. De seguida ali então, History of the Marvel Universe, aquele título da história do universo Marvel que é, basicamente, começa com Franklin Richards, não é? O filho do Reed Richards e o Galactus, numa conversa aos dois, estão no fim do mundo, não é? Estão no fim da existência do universo. E o Galactus começa-lhe a explicar que ele também vai definhar, porque ele no fundo ele é a representação daquela realidade que foi construída naquele momento. Ele nasceu com o Big Bang e vai terminar com o fim do universo. O Franklin Richards, pelos vistos, vai continuar. Nós sabemos que ele é super ultra mega poderoso. Curiosamente, ele é mencionado como ultra mega poderoso, mas nunca tem grandes intervenções. Se calhar exatamente por causa disso. Ele é tão overpowered que já não pode ter grandes interações, porque senão arrebenta com o nivelamento da balança. E o que acontece é que nesta despedida de Galactus ele começa então a contar todas as experiências de tudo o que ele viveu, tudo aquilo que ele viveu desde a sua criação, não é? Então aproveitam este tema, está bem montado, está bem encontrada aqui a situação, ele aproveita isto para então fazer aqui um retrato da história do universo Marvel. Obviamente que aqui contadas os pontos principais, coisas específicas dos heróis, de alguns heróis que nós achamos até que aconteceram que foram importantes, algumas delas não são mencionadas, mas também não dava para mencionar tudo, isto já é quase... É tipo uma página, já tem 3 ou 4 acontecimentos, por isso. Mas está engraçado, dá para reviver aqui vários momentos, dá para fazer aqui uma organização de temporalmente quando é que as coisas aconteceram. Acho que é uma leitura, entre parênteses, obrigatória para qualquer fã da Marvel. De seguida, ali então, New Avengers by Brian Michael Bendis, The Complete Collection, número 4 e número 5. Porquê? Porque eu gostei tanto do 4 que tive que ler o 5 logo de seguida. Eu normalmente faço uns intervalos, já deu para perceberem. Normalmente faço aqui uns intervalos, mas aqui não houve intervalo nenhum. Aqui saltei logo de um para o outro. Continua engraçado. Os personagens interagem muito bem uns com os outros. Eu aqui, curioso, é um run de super-heróis, dos mais
para os mais poderosos, não os mais poderosos, mas talvez os mais badalados, os mais conhecidos da Marvel. Tanto que eles juntaram aqui Capitão América, Wolverine, Homem-Aranha, depois foram buscar alguns menos, que é o Luke Cage, mas deram-lhe bastante destaque. O Luke Cage está aqui com muito destaque, assim como a Jessica Jones. E a interação entre eles é muito boa porque o Michael Bendis, pelo menos neste run dos New Avengers, depois teve em paralelo mais ou menos também o run dos Avengers só. Isto eram os Novos Vingadores e os Vingadores. E aí já é outra conversa. E aqui nos Novos Vingadores, o Brian Michael Bendis, engraçado, as coisas que eu mais, quando estava a ler a história e a vontade que me dava para ler já o próximo número, não era tanto pelas batalhas, não era tanto... Era mais pelos diálogos entre eles, pela interação entre os personagens. E era isso que me dava vontade de continuar a ler, aqui o quarto volume tem então os Novos Vingadores 38 a 54. Este volume passa-se na mesma altura de Invasão Secreta, aquela situação dos Skrulls que assumem o papel de outros heróis e depois descobre-se que esses heróis afinal tinham sido colocados em animação suspensa numa nave, não sei o que, depois acaba por cair e descobre-se que afinal aqueles heróis que nós pensávamos que eram que estavam ao nosso lado e que eram os verdadeiros, afinal descobrimos que andámos o tempo todo com outros, com os Skrulls e por aí fora. Mas há situações. Isso depois é mais referente ao arco principal de Secret Invasion. Isso depois é outra conversa. Ele aqui faz um género de um tie-in dessa saga principal. E normalmente, esses tie-ins nunca têm grande força, nunca têm grande interesse. Mas aqui, eu até vou ser sincero, para mim, esta fase dos Novos Vingadores, estes tie-ins dos Novos Vingadores, que até se focam bastante nos Skrulls, é muito interessante e para mim até melhor que o evento central, o evento principal. Para mim ainda é melhor. Gostei imenso. Obviamente quem gosta de ver as coisas todas lineares, isto como não tem o arco central, vê pulos na narrativa, né? Porque não está lá o evento central. Mas para quem conhece a história, quem já leu, vai-se recordar e encaixa as peças em falta. Eu gostei imenso deste quarto volume. Já no quinto volume a situação já anda um bocadinho mais para a frente e aqui já é relacionado com então a fase do Reino Sombrio do Norman Osborn e por aí afora. Também bastante engraçado, mais uma vez faz tie-ins com a situação da Siege, não é? Aquele evento em que o Norman Osborn então depois invade Asgard, que acabou por ficar na Terra e que rebenta com aquilo tudo, não sei o quê. O da Siege já achei mais piada com a Invasão Secreta, esse achei interessante. E aqui mais uma vez faz uns tie-ins, mas encaixa muito bem, super divertido. Aconselho vivamente este run dos New Avengers do Bendis, para mim, até agora, muitíssimo bom. De seguida, mais um run assim forte de Thor. Li então Thor Epic Collection 11 e 12. O 11 é A Kingdom Lost e o 12 é o Run Quest. Estamos aqui a falar de Thor 313 a 319 mais uns anuais e depois também de Thor 320 a 336. Continuo a dizer a mesma coisa. Temos aqui Chris Claremont e Mark Gruenwald no 11 e no 12 temos Doug Munch, Alan Zelenet e Steve Grant. Continuo a dizer a mesma coisa. Eu leio Thor e continuo sem sentir aquele apelo. Está bem que isto é mais antigo, isto é referente a histórias lá mais para trás. Eu tinha trazido aqui ultimamente já uma fase mais recente de 1995, por aí, que era a fase do Dan Jurgens do Thor, que eu achei interessante. Estas histórias já são mais... não consigo, as histórias são mais aborrecidas e eu não sinto aquele apelo. Infelizmente, quero muito conectar-me e ler assim um run fantástico. Eu tenho a dizer, a melhor história que eu li do Thor não é uma história do Thor. Para mim, é uma história do Loki, que é aquele arco fechado do Isaac Reeve, desenhado por ele, não é? Que é uma história basicamente do Loki. Para mim é a melhor de todas. E de seguida, o início, eu só li praticamente o início da fase do Straczynski. Se manter, esse para mim é o melhor run do Thor, é o do Straczynski. Eu ainda não li o primeiro encadernado, não li, eles são 3 encadernados, o terceiro é assim muito fininho, mas li o primeiro encadernado, mas não li os 2 seguintes. Mas se manter com o interesse do primeiro, para mim é o melhor arco do Thor, é o do Straczynski. De seguida, li He-Man.
And the Masters of the Universe Omnibus. Também não me vou alongar muito porque eu tenho um vídeo no canal com este a destrinchar este Omnibus e tudo o que ele compõe. É um voltar à infância, reviver. Tem, ainda por cima tem aqui cruzamentos com o universo DC, Super-Homens e Ligas da Justiça. Tem aqui um cruzamento também com os Thundercats. Ou seja, é diversão pura. Tem alguns arcos interessantes, também tem alguns não tão interessantes. Vai depender, para mim, vai depender muito da conexão que tu tens com o herói. Se calhar, se não és um filho dos anos 80 e um filho desta fase dos desenhos animados do He-Man, se calhar não vais sentir tanta conexão. Eu acho que este Omnibus sofre de ser um conjunto de pequenas minisséries em que não são todas do mesmo criador, e então, apesar da ideia mais ou menos central acompanhar, notas que cada um quer dar o seu cunho e, como tal, cada um quer marcar uma determinada diferença em relação ao anterior, e então a história tem um bocadinho de altos e baixos, não tem, às vezes passa de um arco para o outro, de uma minissérie para a outra, e não tem assim aquela super coerência, mas tem alguns momentos muito bons e para mim vive especialmente daquela nostalgia dos anos 80. De seguida passei para House of M, mais Bendis na veia, completamente, com o traço de Olivier Coipel, ou seja, é uma parceria feita no céu. É possivelmente dos eventos que eu mais gosto, é House of M. Acho muito interessante o conceito deles acordarem num género de... Eu sou um paga-pau, como se costuma dizer, de what-ifs, de universos paralelos, porque isso dá para fugir um bocadinho do cotidiano e dá para inventar umas coisas novas e fazer umas coisas novas. E aqui o House of M, não saindo do 616, acaba por sair, para quem leu a história percebe. Basicamente o que acontece é que os X-Men e os Vingadores vão tirar satisfação da Wanda Maximoff, né? Feiticeira Escarlate, e ela tem um descontrolo e de repente acordam os heróis todos num universo completamente diferente. Eles não se lembram, têm vidas completamente distintas daquelas que tinham até aquele momento. Por exemplo, o Capitão América é um velhote, nunca foi congelado, e por aí fora das situações. O Peter Parker está com a Gwen Stacy, por exemplo, e por aí fora, várias situações, e nenhum se lembra da sua vida passada a um momento atrás. Apenas o Wolverine se recorda. E é ele que tenta então fazer ver aos outros o que está a acontecer e que estão a ser manipulados, e depois tentam então resolver essa situação. Eu acho um evento 5 estrelas, não me vou se calhar alongar muito, se calhar poderei fazer... Deixa aqui nos comentários se queres que eu faça aqui um bocadinho a mostrar, um daqueles vídeos que eu faço a mostrar as folhas, as páginas, e falar um bocadinho sobre... a mostrar a arte e por aí fora, falar um bocadinho, eu irei fazer com todo o gosto, porque gostei imenso deste evento. Para mim é dos melhores eventos Marvel. De seguida, Spider-Man Season 1. Isto é... Eu já trouxe aqui, já falei aqui de outros Season 1, isto basicamente é a mesma coisa dos outros, é um recontar da origem do personagem, mas mais atualizado, só que no caso do Homem-Aranha não dá para não fazer a comparação com o universo Ultimate, não é? Isto é de Cullen Bunn e Neil Edwards, e na realidade é interessante, mas não foge muito, para já não foge muito ao que já conhecemos. Apenas há uma atualização praticamente do traço e há uma atualização mais ou menos da narrativa, não é? Uma narrativa completamente diferente dos anos 60, não é? Foi quando surgiu a primeira história do Homem-Aranha, por isso. Mas de resto, é as mesmas batidas, não traz nada de novo, não traz nada de muito inovador. É engraçado, é interessante, a origem do Homem-Aranha é das melhores origens de super-heróis que existem. Como tal, é uma leitura engraçada, mas que para mim não substitui nem a de Stan Lee, não faz grandes diferenças, e também não é assim tão diferente como, por exemplo, a do universo Ultimate, que trouxe realmente coisas e consequências distintas da que nós conhecemos do universo 616. E para terminar, trago um crossover de Superman e Spider-Man. Isto é tão antigo. Sim, senhor, isto é mesmo antigo. Temos aqui um cruzamento de Super-Homem e Homem-Aranha. É engraçado, como todos estes crossovers, é mais pela graça de ver os heróis que nunca se encontram finalmente juntos. Entram aqui também personagens como, neste caso, o vilão do universo do Homem-Aranha é o Dr. Doom. E o vilão do universo Super-Homem é aquele parasita, que é aquele que suga energias e por aí fora. Entra também aqui um outro herói que é o Hulk,
que gera aqui uma das famosas, que nós vemos na internet quando colocamos as lutas Super-Homem versus Hulk, e aparecem essas páginas sempre, que tem aquela famosa luta uma das famosas lutas entre o Super-Homem e o Hulk. Isto é de Jim Shooter com Joy Sino e no traço John Buscema também. É engraçado, é interessante, é divertido, temos umas lutas boas. Aconselho a ler. Acho que é divertimento daquele que, por vezes, às vezes falta em algumas das histórias, que são ou demasiado aborrecidas, com demasiada caracterização, ou então são demasiado rápidas e geram pouca ligação emocional. Este é um divertimento leve. Ok, na altura tem um bocadinho de texto, não é? Aquela coisa do texto ser um bocadinho pesado, mas é divertido encontrarmos dois heróis que nunca se cruzam, finalmente juntos contra dois vilões diferentes. Não vemos aqui o maior vilão do Super-Homem e também não vemos aqui o maior vilão do Homem-Aranha. Foi uma escolha interessante e para mim achei acertada. E pronto, mais um vídeo de leituras fica aqui. Diz-me aqui nos comentários se já leste, o que é que achaste, se concordas, não concordas comigo. Se já és subscrito, deixa então o like, comenta e partilha. Se não, subscreve e utiliza aqui os links do canal para fazer as tuas compras e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Até mais.